saúde, abraçar a nossa saúde também, por que não? Maio é o mês de prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. A campanha chamada Maio Roxo acontece anualmente com um importante alerta sobre a prevenção, diagnóstico precoce e conhecimento sobre diversas doenças que têm acometido cada vez mais pessoas, principalmente os jovens. Vamos falar sobre esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Para se ter uma ideia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o número de novos casos tem aumentado ano após ano. Por isso, esse alerta é tão importante, não somente no mês de maio, né? Mas durante todos os anos, tá? E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre a saúde do intestino, sobre essas doenças inflamatórias, eu recebo o doutor Marcelo Vicente, que é gastro. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Você pode e deve participar do quadro Só Saúde enviando perguntas pra gente. Saúde do intestino. O que você quer saber? O Zap do MD sempre aqui comigo. 991050400. Deixa eu começar, doutor, falando sobre essa questão dos dados, né? São dados bem preocupantes, né? E esses dados têm aumentado consideravelmente ano após ano. Por que esse número de casos de doenças inflamatórias intestinais tem aumentado tanto? Bom, as doenças inflamatórias intestinais ainda são consideradas doenças raras, né? Que até 60 casos em 100 mil habitantes. Mas a gente está vendo realmente um boom, um aumento significativo dos casos. Eram doenças de países desenvolvidos, países ricos, mas os países mais pobres, em desenvolvimento como o Brasil, também têm aumentado muito. Sabemos que tem um lado positivo, que é o aumento do conhecimento por parte dos médicos, nosso diagnóstico mais precoce, mais efetivo, mas também a incidência tem aumentado provavelmente pelos nossos hábitos mais industrializados, alimentação, estresse de vida e outros fatores. Entendi. Agora, quais são os sinais de alerta, né, doutor? O que é que a gente precisa prestar mais atenção no nosso corpo, entender o bom ou o mau funcionamento desse corpo e até pensar assim, poxa, isso aqui pode ser intestino. Nós, assim, leigos, a gente consegue diferenciar e entender os sinais do nosso corpo? É que está o desafio, porque assim, as manifestações todos nós já tivemos. Dores abdominais, diarreia, perda de peso, eventualmente, anemia. Mas desde aquela diarreiazinha de final de semana, quando você exagerou, que você pegou uma infecção intestinal, as doenças inflamatórias intestinais, elas costumam persistir por mais de 4, 6 semanas, ou seja, passou de um mês, é o nosso alerta. Então, dor abdominal, lembre-se, diarreia, principalmente quando tem sangue, catarro, que é o muco, né? E outros sinais como a perda de peso não justificada, anemia, sangramento, etc. Entendi. E são muitas essas doenças inflamatórias, né, doutor? Quais são as consideradas mais comuns, já que a gente está no Maio Roxo, né? Exato. Que traz esse alerta importante pra gente. Quais são as mais comuns? As duas principais, né, a retocolite ulcerativa, uma doença que acomete mais o intestino grosso, especificamente, e a doença de Crohn, que ela pode acometer da boca até o intestino, mas a manifestação de ambas é muito semelhante. Entendi. A gente está vendo até uma imagem aí, na verdade, é um desenho, né, doutor? Essa aí é mais ou menos como é que funciona essa doença de Crohn, né? Eu queria que o senhor explicasse pra gente, até porque alguns famosos já estão divulgando, né, que receberam esse diagnóstico, o que serve também de alerta para a população de uma forma geral e até para entender, poxa, até tá mais perto do que a gente imagina, né, doutor? Exatamente. Quando uma personalidade famosa, né, admite sua doença, ajuda muito a personificar, trazer para a tranquilidade as pessoas que estão acometidas daquilo, procurarem ajuda mais precocemente, né? Ambas são doenças imunomediadas, então, na verdade, isso é uma desregulação do nosso sistema imunológico, né, por gatilhos ambientais, questões genéticas, a nossa flora intestinal, que leva à inflamação desproporcional no intestino, né, que pode acometer desde o revestimento interno e, no caso especificamente da doença de Crohn, ela pode persistir e atravessar a parede do intestino, perfurando, fazendo comunicações entre alças, para a pele, estreitamentos, que são as coisas mais graves, né, que eventualmente precisam de cirurgias e pode levar até a morte. Entendi. O doutor Marcelo aqui citou que um dos sinais de alerta são as dores abdominais. E muitas pessoas devem confundir, por exemplo, doutor, uma doença no estômago e uma doença no intestino. Tem até uma telespectadora aqui que mandou mensagem pra gente, a Ângela, dizendo que já fez 2 endoscopias, deu gastrite crônica, fez o tratamento
todinho, ela está dizendo. O estômago não dói, mas dói de dentro para fora. Ela cita assim pra gente. Sente um aperto em cima do estômago. Quer saber se pode ter alguma associação com o intestino, já que ela já fez o tratamento inteiro e mesmo assim ela continua com esses sintomas. As dores abdominais são, de fato, um desafio do dia a dia no diagnóstico do gastroenterologista, né? O que a colega, né, Verônica, né, se não me engano? É Ângela. É Ângela, né, descreve, a gente fala que é uma dispepsia. Não é uma doença em si, né? A gente costuma chamar, né, vulgarmente de gastrite, mas isso pode significar uma doença desde o esôfago, do estômago, né, do fígado, do pâncreas e, claro, dos intestinos. Então, a gente precisa, então, realmente avaliar a história clínica, as características, o que faz melhorar, o que piorar e, eventualmente, exames complementares. Então, com essa endoscopia dela, eu já posso dizer o que não é, de certa forma, que não é um câncer, que não é uma úlcera, mas existem outras possibilidades para justificar essa dor dela. Muito bem. A Fátima dizendo que a avó dela, a dona Lourdes, passa semanas sem defecar. E ela diz que quando toca a barriga, sente as fezes do lado, assim, do lado da barriga. Será que ela precisa fazer alguma dieta, precisa de acompanhamento aí nesse caso? É muito frequente em idosos, né, doutor? Demais, demais. A constipação, já que a gente está falando de doenças inflamatórias intestinais, não é a manifestação mais comum, mas pode se apresentar, né, fora da diarreia com constipação. No caso da avó Dona Lourdes aí, especificamente, a constipação em pacientes que estão acamados ou que fazem pouca atividade física, que se alimentam com poucas fibras, pouca água, precisa sim ser investigado. E se você tiver mais de 45 anos, não é objetivo aqui da campanha, esse é o Márcio Verde, na verdade, seria a realização de uma colonoscopia precoce. Perfeito. A Josineide Rocha disse que começou com sintomas simples e quando ela foi fazer exames, viu que tinha se transformado num câncer. Então quer dizer, doutor, que os sinais de alerta já devem conduzir esse paciente ao diagnóstico, ao especialista e, de fato, pode se transformar assim, o que era menorzinho pode vir a ser um câncer, então? Então, o câncer do trato gastrointestinal, ele demora a ter alguma manifestação clínica mais exuberante. Sim. Por isso que é interessantíssimo, importantíssimo fazer a prevenção e a pesquisa precoce, através dos exames endoscópicos, né, a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia e o rastreio, né, porque quando você espera para ter a manifestação, muitas vezes já está em fases mais avançadas, quando o tratamento é mais difícil, entendeu? Perfeito. Então, sim, precisamos adiantar essa investigação. Muito bem, vou conversar ainda mais com o doutor Marcelo. Vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, é o tempo que você manda suas questões para o Zap do MD, o 991050400. Tem algumas pessoas falando sobre doenças relacionadas, né? Se podem trazer ou não esses sintomas na saúde do nosso intestino. Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais. Vai mandando aí sua pergunta no Zap do MD, 991050400. E a gente continua já já. Certo, doutor? Até daqui a pouco. Até já já. Por enquanto eu vou mudar de assunto, tá? Hoje, 23